Vamos bater um papinho só introdutório sobre automação. Vamos começar um conceitozinho básico, né? Primeiro é que a automação ela é diferente da mecanização. No caso da mecanização, eu tenho uma máquina que está realizando um trabalho em substituição do esforço do homem. Já a automação, o trabalho está sendo feito por máquina, ela está sendo controlada automaticamente e elas estão se autorregulando. Eu não preciso de intervenção, eu pré-configurei um componente e ele já está respondendo da maneira que foi pré-programado. Quando a gente fala de automação, existe muito o conceito de realimentação. Você tem que verificar a informação, voltar, ver se está certo e continuar a responder um ciclozinho de realimentação. E eu posso visualizar isso em 5 elementos: acionamento, sensoriamento, controle, comparador, ou um elemento de decisão que a gente chama, né? E por fim os programas. Como é que eu consigo visualizar isso? Vamos falar primeiro sobre acionamento. Aqui vamos visualizar a entrada da minha informação e aqui a saída do que eu quero que se faça. O acionamento ele é o cara da força, é o que vai fazer, é o que vai atuar, são os nossos atuadores. É o que eu quero que funcione, é o que eu quero que eu faça. O sensoriamento ele vai ficar olhando o que esse cara está fazendo e vai dizer, olha, esse cara ele está fazendo A ou está fazendo B. Vamos dizer o seguinte: o meu elemento de acionamento é uma torneira para encher uma caixa d'água. Então, a torneira está aberta e vai encher a caixa d'água. Ela vai encher até que nível? Até ter quantos litros? Ele vai começar a visualizar. Tem 10 litros, tem 15 litros, tem 20 litros, tem 25 litros, tem 30 litros. O sensoriamento é para ele ficar acompanhando o que o meu acionamento está fazendo. O meu elemento de controle é o cara que vai olhar para o que o sensor está dizendo e vai dizer assim: olha, abra menos a torneira, abra mais a torneira, abra menos a torneira, abra mais a torneira. É o cara que está dando comando para ver se você vai, para controlar o seu elemento de acionamento, a sua ação. E eu tenho o comparador. O que é esse comparador? Eu estou medindo aqui 10 litros, 20 litros, 30 litros, 40 litros, 50 litros, 60 litros. Só que o que eu quero que tenha é 100 litros. Então, aqui é 100. Aqui é 10. Então, 10 litros. Para 100 faltam 90 litros. Controle, abra mais. 20 litros. Para 100 faltam 80. Controle, abra mais. 30 litros, 40 litros, 50 litros, 60 litros. 60 litros para 100 litros, faltam 40. Controle. Fecha um pouquinho porque senão vai esborrar. 70 litros, 80 litros, para 100 litros faltam 20. Aí ele diz aqui, torneira diminui um pouquinho mais porque na velocidade que está dando pode esborrar. 100 litros para 100 litros zero, torneira feche. Então esse cara compara o que o sensor está vendo e quando ele compara, diz para o controle, manda o cara ou abrir ou fechar, e você acaba fazendo esse ciclo que a gente chama de ciclo de realimentação até você ter a sua ação concluída. E quem é que vai dizer essas instruções todas? São os nossos programas, né? Os programas aqui, o conceito de programa é aquele que você tem todo esse interrelacionamento e você consegue exatamente dizer o que você tem que fazer, o que você tem que fazer, o que você tem que fazer, o que você tem que fazer. Então, esse seria o conjunto todo para você ter um elemento adequado de automação. Mas vamos falar dos atuadores e válvulas. Esse componente aqui, elemento de acionamento. Vamos fazer agora, vamos falar sobre esse elemento, que são os atuadores e as válvulas.
O que é que a gente precisa no fundo? A gente precisa converter, a gente tem que obter energia mecânica para empurrar alguma coisa, para fechar alguma coisa, para abrir alguma coisa, para riscar alguma coisa, para levar alguma coisa, para pegar alguma coisa. Nós precisamos dessa energia mecânica para poder produzir isso. E a gente pode, além dos nossos motores, que a gente aprendeu energia elétrica e energia mecânica, a gente pode usar a pressão dos fluidos ou, na verdade, a gente pode usar a pressão dos fluidos que podem ser líquidos ou gases. A hidráulica, ela trata do líquido do óleo sob pressão e a pneumática do ar sob pressão. Referente a atuadores, o que é que são os atuadores? São aqueles caras que realmente vão fazer a energia mecânica no movimento. Os meus atuadores podem ser motor elétrico? Podem ser. Só que a diferença é que o meu motor elétrico ele vai utilizar energia elétrica e o meu atuador hidráulico vai utilizar energia. O meu atuador hidráulico vai usar a energia da pressão do óleo e o meu atuador pneumático vai utilizar a pressão do ar. Esses atuadores que eles podem utilizar o fluido sob pressão, eu posso classificar ele como pneumático e hidráulico, a gente já falou sobre isso, mas também posso classificar quanto ao movimento. Eu posso ter atuadores lineares, que ele vai ter um movimento linear, retilíneo, linear, ou eu posso ter um atuador rotativo, que o movimento que ele realiza é um movimento giratório. E esse cara que é rotativo, eu posso ter um cara angular, onde ele não consegue ser maior do que 360, ele gira para um lado, bate, gira para o outro, bate, volta, gira para um lado, bate, gira para o outro, volta. Ou contínuo, aquele que ele pode fazer continuamente várias rotações sem parar. Esses desenhos eles conseguem ilustrar para a gente como é que é o funcionamento dos nossos atuadores, sejam atuadores lineares ou atuadores rotativos. Observem a entrada do fluido por um lado, depois a pressão do fluido pelo outro lado. Quando você coloca o fluido entrando de um lado e o fluido entrando do outro, você provoca esse movimento. Esse movimento pode empurrar alguma coisa, pegar alguma coisa, trazer alguma coisa, baseado exclusivamente na pressão do meu líquido. Ou a pressão para empurrar o êmbolo, ou uma pressão para trazer de volta o êmbolo. A gente pode ter vários tipos de atuadores. Nesse exemplo eu tenho um atuador, por exemplo, sem cilindro. É um atuador que eu não tenho o cilindro entrando ou saindo, né? Eu tenho um suporte. E nesse, por exemplo, eu tenho um atuador que o retorno dele é através de mola. Enquanto eu tenho que empurrar o líquido para que o meu eixo entre e empurrar o líquido para que o meu eixo volte, nesse caso específico eu empurro o meu líquido e o meu eixo entra e eu tiro a pressão do meu líquido e o meu eixo volta. Eu tenho outro exemplo aqui de um atuador para eu saber exatamente qual é a posição que eu tenho do meu eixo, através de elementos magnéticos. Então, na posição do meu ímã, na posição do meu sensor, eu consigo exatamente dizer onde é que está o meu cilindro. Diferente dos atuadores lineares, eu tenho aqui dois exemplos de atuadores rotativos. Esse aqui é tipo cremalheira, né? Então eu estou com o líquido empurrando para a direita e para a esquerda, estou fazendo esse cilindro girar. E nesse outro eu tenho a entrada do fluxo do óleo para que eu possa ter o meu cilindro girando para a esquerda ou para a direita. Tenho esses movimentos rotativos. Acesse esse site, Guia do Cilindro Pneumático, ele é muito bom, foi onde eu peguei esses GIFs. E ele tem várias informações sobre atuadores. De uma maneira tridimensional, a gente pode também mostrar como é que é um atuador linear, né? Eu tenho aqui o orifício para a entrada do óleo, a entrada do ar, né? Com a pressão do ar do óleo, eu vou ter o movimento do meu pistão para sair, e depois com a pressão do óleo no sentido no outro orifício, eu vou fazer com que o movimento do pistão torne.
Falamos dos nossos atuadores, agora vamos falar das válvulas, porque assim, como é que eu vou fazer com que o meu atuador ele vá para frente e vá para trás? Eu preciso colocar ou o fluido entrando por aqui ou o fluido entrando por aqui. Como é que eu faço para inverter isso? Eu vou tirar a mangueira, pinar aqui, tirar essa mangueira e jogar para cá. Eu vou desligar a bomba pressurizadora do óleo, pressurizadora do ar. Eu não vou fazer desse jeito. Eu vou usar válvulas que vão exatamente fazer esse comando para mim. Então as válvulas elas direcionam o fluido dentro do circuito hidráulico. Elas fazem exatamente esse direcionamento, como se estivesse invertendo as mangueiras ou desligando ou ligando o meu compressor. Elas podem... Eu tenho válvulas específicas para cada tipo de comando que eu queira fazer com o meu atuador. Bom, referente a essas válvulas, eu posso ter válvulas com atuação hidráulica, né? Pode ser acionadas manualmente, ou podem ser acionadas eletricamente, ou mesmo por meio do próprio fluido sob pressão, eu posso ter um acionamento desse tipo, né? Mas vamos mostrar um exemplo de uma ação manual. É bem clássico a gente falar de atuadores e falar sobre uma retroescavadeira. Porque a retroescavadeira ela tem vários pistões hidráulicos para poder fazer esse movimento. E cada pistão desse tem uma válvulazinha. Olha o desenho aqui de uma válvula, tá? Tem uma válvulazinha na qual ela vai guiar para entrar o fluido e guiar para retornar o meu fluido. Com isso, com o movimento da mão. Eu tenho nesse caso, deixa eu dar uma olhada nessa aqui. Eu tenho nesse caso um exemplo de uma válvula com um acionamento manual. Enquanto eu faço o movimento da minha válvula, eu guio o meu óleo pressurizado para fazer o movimento do pistão recolher, ou eu posso fazer o movimento do pistão se prolongar mais, e com isso eu faço o movimento. Mas perceba que todo esse comando está sendo feito manualmente. E as válvulas acionadas eletricamente? Aí é que está, onde é que exige, onde é que o nosso controle fica mais, vamos dizer assim, fica mais perfeito, mais adequado, né? Quando você usa válvulas acionadas eletricamente. Você só com o comando elétrico de colocar tensão ou não, você vai fazer um comando do seu cilindro, do seu atuador. Avançar, recuar ou fazer qualquer movimento que já foi pré-definido para executar. Mas como é que é o funcionamento de uma válvula? A válvula é conhecida normalmente também como solenoide. E como é que é o funcionamento da válvula? Eu tenho aqui o meu fluido, né? E eu tenho aqui a minha válvula, tem bobinas, e eu posso energizar a minha bobina. Quando eu energizo a minha bobina, eu atraio o êmbolo e mudo o movimento do líquido pressurizado. Quando eu energizo, eu também faço o mesmo. Então aqui o vídeo está mostrando desenergizando e energizando, e com isso eu tenho a alteração do sentido do fluxo. E nisso eu faço o comando então faço o comando do meu atuador eletricamente.